Gente querida do Terror Nádina, sou o Romário Filho e acredito que seja conversando que a gente se entenda. Conversemos então. Hoje é 2 de fevereiro de 2026 e começamos agora um vídeo extra. Algo que não faz parte da rotina do Terror Nádina. Um vídeo sem um relato. Aí foge mais ainda do que costumamos publicar. Um vídeo extra. Em plena segunda-feira, daqui a pouco, seguindo a nossa rotina, publicamos aquele vídeo tradicional das 19 horas de todas as segundas. E esse vídeo extra é para falar sobre um assunto que tomou conta do país. Inclusive já está chegando, segundo consta, a longínquas terras, todos horrorizados. O Orelha. Claro que a história de vida desse anjo já é conhecida pela maioria esmagadora. Um bairro de classe média alta em Santa Catarina, Praia Brava, belas residências, belos condomínios, alto padrão aquisitivo, famílias com a situação econômica bem acima da média geral. E nesse bairro tinham 3 criaturinhas, 3 cães, entre eles o Orelha. Os 3 inseparáveis. Mas não eram os famosos cachorros de rua. Eram sim os amiguinhos da rua. Todo mundo, todos os locais gostavam deles porque não tinha como não gostar. Orelha era conhecido como aquele cachorro que botava medo em todo mundo. Era chegar perto e botava as perninhas para cima, ficava de barriguinha pedindo para que fizesse carinho, sempre sorrindo. Não à toa todas as fotos dele, que não são poucas, estão estampando um sorriso. Ele era feliz, ele era gordo, ele era bonito, ele adorava as pessoas, ele adorava banho de mar. E aí apareceram 4 animais de uma espécie que se diz racional. 4 meninos que mostraram não serem crianças, são demônios, vamos dizer assim, que simplesmente pegaram o Orelha, que com certeza não demonstrou resistência nenhuma, porque achava que estavam brincando com ele, e fizeram as maiores barbaridades. Não tiveram nem a grandeza de acabar com o sofrimento do mutilado animalzinho e o deixaram jogado. Os moradores sentiram sua falta, foram atrás, e o que encontraram era digno de revolta. Levaram para uma clínica com uma veterinária que cuidava deles desde muito, e restou a eutanásia para aliviar o sofrimento. O sofrimento de uma criatura que eu fico imaginando o que passava na sua cabeça quando ele era agredido. Ele devia pensar: ué, eles devem estar brincando, eu não fiz nada para eles, por que estão judiando de mim? Uma criança. Os 4 foram pegos pela justiça porque um senhor que trabalhava como segurança, porteiro de um dos condomínios, viu quando eles saíram e filmou. Então eles se tornaram famosos. As suas fotos passaram a, serem disseminadas nas redes sociais para que ficassem famosos mesmo. Mas claro, 4 putinhas imorais
indecentes, desculpe minhas putinhas com a comparação, correram para debaixo da saia da mamãe, para trás do sobrenome do papai, para serem protegidos, sentir a segurança que não deram a um pobre animal que o único crime que cometeu foi cruzar com essas amebas. A indignação foi geral. Orelha hoje é manchete de primeira página, mas infelizmente nós sabemos que amanhã será nota de rodapé. Será esquecido. A pizza irá vencer. E esses 4 cafajestes irão crescer, se tornar adultos, famosos, poderosos, bem-sucedidos. O exemplo de uma criação digna de aplausos e pelo fato de estudarem nas melhores escolas. Bom, eu tenho certeza que os professores, os colégios, onde essas bestas estudam, não querem ver seu nome associado, porque, poxa, todos perguntarão, é esse tipo de educação que eles recebem desses caríssimos colégios? Não vai acontecer nada. Fizeram uma homenagem linda, uma estátua por Orelha, ali na praia que ele chamava de lar. E é válido. Mas, infelizmente, justiça não se consegue homenageando a vítima. E os papais e as mamães das donzelas, as pipoquinhas fofinhas, que se dizem homens, pensam que estão protegendo os filhos, quando na verdade estão criando monstros. Pausa para um pedido, necessária por ser muito importante para o canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, deixe o seu like, comente, compartilhe, clique sino de notificações para receber mais vídeos produzidos por nós. E se achar que merecemos, envie-nos um Pix, QR Code na tela, como também a chave, você escolhe o caminho. Qualquer quantia será bem-vinda. Importante também é que você lembre de hypar o vídeo. E se desejar se associar à Confraria Nadina, será muito bem-vindo. Seja membro por apenas R$ 4,99. Em troca nós não temos muito a oferecer, mas já existe uma grade de vídeos extras exclusivos para os membros. E é claro que não podemos deixar de agradecer sempre aqueles que enviam os seus relatos via e-mail, o e-mail que está aqui na tela. São essas experiências o combustível que move a engrenagem. Dado o recado, voltemos ao relato. E desde já deixamos o nosso muito obrigado. Muito obrigado por estar aqui, por ser um Nadina, pois você é a razão do canal existir. E como aconteceu com aquele índio morador de rua em Brasília, que foi incendiado também por filhinhos de papai, vai dar em nada. E aí eu poderia migrar para o assunto da política, da sociedade, sabe, da injustiça, do poder do dinheiro, mas aí sim eu sairia totalmente fora da proposta do terror nada, né? Não. Esse vídeo, além de desabafar, lastimar um fato que só envergonha o ser humano como um todo, é para mostrar ao Nadina que nós tentamos diariamente deixar claro. O sobrenatural é o desconhecido. Mas não se deixem levar para aqueles que vendem o sobrenatural como terror pelo terror. Não. O terror, na verdade, o demoníaco,
está dentro de cada um de nós. E nós, como Nadinas, temos o dever com nós mesmos e com as pessoas que nos cercam de conhecermos esses demônios guardados dentro da gente e inibi-los. Não deixar que os seus sentimentos aflorem, porque para isso nós somos racionais. Nós sabemos que existem milhares de universos paralelos que nós não conhecemos e que descobri-los, desvendá-los é a evolução. Mas evoluir é nos tornarmos melhores. E aí o grande desafio não é ter medo daquilo que nós não conseguimos definir por total falta de conhecimento e que nós chamamos de sobrenatural. Não. Nosso maior risco é ter que conviver com seres iguais a esses 4 criminosos que pela lei são protegidos. Não se pode nem divulgar as fotos deles. Inclusive eu vi um vídeo divulgado por um deles. O asqueroso só dizia que tinha uma família maravilhosa, que tinha dinheiro, que podia viajar pelo mundo, que estudava numa escola incrível. Nossa, eu fiquei escutando. Ele só falava no que tinha e não no que ele era. Em nenhum momento ele citou a sua vítima. Em nenhum momento ele foi capaz de tentar justificar a covardia que fez. Em nenhum momento ele mostrou um mínimo de arrependimento, porque para ele aquilo ali foi normal. Ficou claro que ele só disse o que tem, não o que ele é. E se tirarmos dele a família, o sobrenome, o dinheiro, a escola, as roupas de grife, as viagens para o exterior, não vai restar nada, porque ele é o nada absoluto. E aí a gente pergunta, existem anjos e demônios? Existem. Orelha foi um anjo. E demônios são essas coisas que fizeram aquilo com o pobre animal. Na verdade, vou refazer a minha frase. Um ser vivo que foi mutilado por verdadeiros animais. Porque essa é a realidade. E muitos, inclusive eles, devem pensar, não sei por que tanto alarde, é só um cachorro. São aqueles que posam de superiores, se achando imagem e semelhança do Criador, uma besteira que colocaram na cabeça de seres humanos imperfeitos, lhe dando o direito de se considerarem superiores, ou seja, a vida de outras espécies não tem importância, só a nossa que tem. Não vou entrar no mérito. Mas se eles acreditam nisso, seguindo a lógica deles, então eles colocam a comparação em situações diferentes, que não há como comparar. Podemos concluir que se chegar a alguém, que por alguma razão se considere superior, considere a vida deles inferior, esse alguém terá todo o direito de judiar deles, judiar da família deles, e eles não poderão fazer nada, porque é normal. Eles criaram na cabeça deles a teoria das castas, onde são os superiores. Mas eles não percebem que quando se mora na cobertura de um prédio e vai pegar o elevador, não tem mais como subir. Chegou no topo, a tendência é descer. E quando eles descerem, encontrarão outros num nível acima, se considerando melhores. E aí, o que eles dirão? Então, Terror Nadina quer deixar registrado esse vídeo extra, para que sirva de lição. Não caiam nessa armadilha. Vocês não são superiores, vocês não são melhores, não são piores, não são inferiores. Cada indivíduo é o que é e deve respeitar a vida.
Porque não tem essa de uma vida valer menos e uma vida valer mais. É tudo vida. E antes que você diga, mas você é carnívoro, se alimenta de carne de outros animais, precisando matá-los para se alimentar. Certo. Mas aí é um instinto. Se esses cretinos tivessem feito o que fizeram com o Orelha, porque estavam com fome para comer, continuaria sendo cruel, pois seria uma traição, mas teria uma justificativa. E traição por quê? Porque o Orelha olhava para eles como família. Então o que eles fizeram foi um canibalismo figurado. Não tem justificativa. Mostra que são seres rastejantes, menores, e um dia sim irão se deparar com a lei da ação e reação. Mas não estou aqui para desejar, não. Na verdade, eu não quero nem entrar na sintonia dessas criaturas. Eu só quero conversar e falar para você, que está aqui no Terror Nadina, para aprender com experiências vividas de gente igual a gente, escutando os relatos e tirando as lições que vêm nas entrelinhas. Aproveitem esse vídeo para aprender com exemplos dados por gente, graças a Deus, diferente da gente. Porque eles nos ensinam como não agir. E ao analisar esse tipo de atitude e não chegarmos a nenhuma resposta que justifique tamanha barbárie, nós entenderemos o quanto eles são pequenos. E também o quanto corremos o risco de amanhã ou depois cometer os mesmos erros. Por isso que temos que caminhar, andando para frente, buscando respostas sem fazer perguntas, interagindo e aprendendo, buscando universos desconhecidos, mas sempre respeitando, sem provocar, sem debochar, sem desafiar. Pois assim é a vida. E quando a gente diz que a vida apronta, ela apronta, tem armadilhas. Mas tem aqueles que aprontam para depois que vem a reação contrária, culparem a vida. E podem ter certeza, esses 4 que hoje estão escondidos num esgoto para que não sejam vistos, com medo, eles são um típico exemplo de quem apronta e depois vai chorar, falar em falta de sorte. Que a situação deles vai ficar complicada, porque eu soube até que na escola que eles estudam tem muitas pessoas, muitos caras fortes, meninas, que amavam o Orelha. E o ano letivo está começando. Qual será a reação dessas criaturas? Meu Deus, algo me diz que eles não poderão ficar nessa escola. Não sei nem se poderão ficar nesse país. Na verdade, eu não sei nem se poderão ficar nesse planeta, porque vá para o país que forem, brasileiro tem em todo canto. E sempre terá um brasileiro que saberá da história do Orelha e da covardia que ele sofreu. Não pensem que eu estou aqui fazendo campanha para que esses meninos sejam condenados a 5 anos de prisão, 10 anos de prisão. Não. Não precisa. Eu queria apenas que eles fossem condenados a 3 dias encarcerados, juntamente com meninos do mesmo nível de índole, mas claro, de classes sociais diferentes. Eu acho que eles aprenderiam muito ao interagir com criaturas que encaram a vida dos outros da mesma forma. Eles aprenderiam realmente muito, sem contar que as noites que passariam lá seriam noites de amor, que eles receberiam carícias que com certeza
levariam para todo sempre. E de repente, quando saíssem de lá bem diferente do que entraram, poderiam ter uma pequena noção do desespero sentido pelo indefeso, que eles não deram nenhuma chance para pelo menos lutar pela própria vida, porque nem lutar ele sabia. Ele apenas chorava por não entender por que os seus amigos, os membros de sua família, estavam fazendo aquelas barbaridades com ele. Se assistiu até aqui, procure se colocar no lugar do Orelha. Sintam aquela decepção e aquele desespero que ele sentiu. Aí sim poderão entender o verdadeiro significado de terror. O terror sobrenatural que está aí, à nossa volta, naquilo que nós conhecemos como mundo real e que nós temos que aprender a identificar. Porque o ser humano, ele é assim. Engraçado, né? Ele não conhece uma mínima parte do mundo submarino dentro do seu próprio planeta e quer gastar milhões para viajar pelo espaço. Enquanto nós sabemos muito pouco e quase nada com relação aos segredos da mente humana, os mistérios e as perturbações que lá existem. E estamos preocupados em viajar para outros universos, conhecer outras dimensões, como se as respostas das nossas dúvidas estivessem lá. Elas estão, mas num nível acima do que podemos compreender. Então não adianta nada nós corrermos direto para lá. Temos primeiro que nos autoconhecermos. E esse aprendizado virá justamente dentro daquilo que estamos fazendo. Aprendendo com experiências vividas por gente igual a gente. E eu não estou falando dos 4 vagabundos. Eu estou falando do inocente Orelha. Você deve estar estranhando que eu falei que Orelha é gente igual a gente. Mas engraçado, não estranharia se eu falasse que os 4 pilantras eram gente igual a gente. Quando na verdade, essas coisas são os verdadeiros animais.